Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas e hoje a gente está aqui para nossa última aula do nosso curso de Construindo uma API Robusta em .NET 5. Na aula de hoje a gente vai botar isso aqui para funcionar de vez, tá? A gente vai estar aqui construindo a nossa camada de API, tá? Então, esse aqui vai ser o carinha responsável por receber nossas requisições e por retornar as nossas respostas, né? É ele que vai ser a porta de entrada aqui para o nosso negócio, beleza? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui na nossa camada de API, provavelmente você vai ter uma classe aqui chamada WhereForderCast, que é a classe padrão que o .NET cria quando você cria um projeto de API, pode apagar ela. Aqui na pasta Controllers também, você vai ter provavelmente aí um controller chamado WhereForderCast, pode apagar ele também, tá? A gente não vai precisar desses caras aqui agora, beleza? E o que você vai fazer? Vem aqui na Controllers, botão direito, New Class, tá? Opa, New File, tá? Se você estiver utilizando o Visual Studio 2019 ou alguma extensão do VS Code, pode adicionar o New Class, tá? Mas eu prefiro adicionar pelo New File, que aí eu já faço na mão, já faço tudo certinho, eu tenho mar controle, beleza? Você vai chamar essa classe aqui de userController.cs, tá? Namespace, o mesmo padrão das outras aulas, tá? Space, opa, name, opa, nossa, tá difícil? Namespace manager.api.controllers, beleza? Public class user controller, beleza. O que a gente fez aqui? A gente criou o controlador da nossa API. O controlador é o cara que ele recebe as requisições e vai mandando aqui para as camadas de baixo fazer o que elas têm que fazer. Então, o controlador, como eu já disse, ele é a porta de entrada, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é informar para o .NET que esse cara é um controller, né? E como é que a gente faz? A gente vem aqui e dá um using, desculpa, use não. A gente digita aqui a tagzinha API controller em cima da user controller. Outra coisa também é fazer ele herdar de controller base, beleza? Bom, fazendo isso, você está falando pro ASP.NET Core que esse cara aí, ele é um controller e ele é um controller de API. Porque existem outros tipos de controller? Sim, existem outros tipos de controller, como por exemplo um controller de uma aplicação MVC, ele não tem esse API controller aqui em cima, entendeu? Então assim, existem outros tipos de controller e por isso que a gente utiliza essa marca aqui, API Controller, tá? Ele tá vermelhinho aqui porque ele disse que ele tá falando que ele não tá achando a referência, tá? É só você dar um using microsoft.aspnetcore.mvc, tá? Que ele vai estar achando esse template de API Controller e essa Controller Base. Beleza, perfeito. Tá, agora que a gente já tem esses carinhas aqui, a gente vai criar os nossos métodos que vai conversar lá com os nossos carinhas lá na frente. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o nosso método de criar um usuário, tá? A gente só vai definir a assinatura do método por enquanto, tá? Assinatura e o corpo vazio, porque a gente tem alguns detalhes de referência para fazer antes. Mas vamos lá. Bom, para você definir uma rota na sua API, você primeiro tem que informar para ela qual que é o verbo que você vai estar utilizando, né? E na ação de criar, você dá um post, né? Você está postando dados para sua API e você precisa dar um post dos dados. Então você abre essa tag aqui, escreve HTTP post, tá? Ele, se eu não me engano, já é daquele pacote que a gente importou, tá? E aqui embaixo você vai definir qual que é a rota dele. Então, qual que é a rota que o cara vai ter que utilizar para chegar aqui, para fazer essa requisição de create, tá? Então, a rota aqui a gente vai deixar /API /v1, porque a gente é o primeiro controller que a gente está fazendo. Se a gente fizesse um novo controller, uma refatoração, a gente criaria um outro controller. Então, é assim, o que que acontece? É um pouco fora, mas é uma curiosidade, tá? É, APIs geralmente sofrem migrações, refatorações, e isso indica um código bom. Se um código ele consegue ser refatorado, se ele consegue ser modificado com frequência, ele é um código bom, ele é um código flexível. Ok. O que que acontece? A assinatura de uma API ela é consumida por alguém, ou por um ou mais pessoas, um ou mais aplicações, tá? E o que que acontece? Quando você tem aqui a sua assinatura de API, a outra aplicação lá está consumindo tal, 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 tal. Beleza. Se você vem aqui e do nada troca a assinatura, sei lá, você recebia 3 parâmetros no objeto, agora recebe 4. O cara lá que estava consumindo vai quebrar.
Então, assim, precisou fazer refatoração, precisou adicionar alguma coisa a mais, tirar alguma coisa, beleza. Cria um controller 2 para isso, avisa todos os usuários que estão utilizando aquela API no momento que o controller 1 está defasado para eles usarem o controller 2 e quando todos os usuários derem OK, ou a maioria deles derem um OK, você vai e tira a parte do controller 1, entendeu? Então, por isso que é muito importante você versionar ah, as suas rotas, né? Então, bom, dito isso, é uma curiosidade, acontece bastante, tá? Eu já vi empresas que perderam bastante grana por causa dessa parada. Então, sempre importante versione suas rotas, ok? Beleza. Então, o cara vai precisar utilizar o post para mandar um usuário para mim e vai ter que acessar essa rota ali para poder enviar o usuário para mim. Agora a gente vai criar mesmo a assinatura do método e o corpo dele, né? Public, assim, task, tá? Essa task ela é diferente, ela retorna um iActionResult, né, que é o resultado de uma action. Ele podia retornar uma string, poderia retornar um objeto, mas eu acho mais performático e mais coeso retornar uma action result, já que você está chamando uma action e ela vai te retornar um resultado, tá? Métodos em controllers são chamadas de actions, tá? Actions. Então isso aqui é uma action, tá? De um post para nossa API, beleza? Bom, vamos lá então. Task Action Result, a gente vai chamar de create, tá? E a gente vai abrir e fechar parênteses. Por enquanto, eu vou dar um try aqui, para ele já abrir um try catch, tá? Beleza. Deixa eu fazer aqui, opa, beleza. Só para mim abrir o try catch aqui. E eu vou ter dois tipos de catch, tá? Eu vou ter o catch de erro, então quando der um erro mesmo na API, banco tá fora, alguma coisa quebrou, o Ent Framework fez uma query errada, enfim. Tá? Então a gente vai retornar um internal server error, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui um exception. Tá? Ele vai pedir para me dar um use no system, porque ele não conhece exception. E aqui em cima eu vou retornar domain exception, tá? EX, beleza? E aí ele vai me retornar um batch request e tudo mais. Bom, aqui por enquanto eu só vou deixar um batch request, não vou colocar nada, tá? Ele não conhece domain exception, porque domain exception está aqui no nosso core. A gente já vai fazer essa referência, ok? E aqui embaixo, quando der um erro mesmo na aplicação, a gente vai retornar um status code 500. Eu vou colocar aqui uma mensagem de erro, mas já que a gente já troca isso, beleza? Bom, para ele poder adicionar um usuário aqui no nosso banco de dados, ele precisa nos enviar os dados de um usuário através do corpo da requisição, visto que é uma requisição POST, ok? Como que a gente vai receber esses usuários? Bom, lembra que eu falei que a gente tem dois tipos de validação. A gente tem uma validação de domínio, que é aquela validação que lança exceção, que se utilizada muito, pode gerar muito gargalo, dependendo da quantidade de usuários que você tem acessando simultaneamente. E você tem a validação de nível API. A validação de nível API, ela segue uma filosofia de fail fast. Se for para falhar, vai falhar rápido. Então ela vai bater aqui e já vai ver que ela não está válida, entende? E como é que a gente faz isso? Bom, aqui na nossa Manager API, a gente vai criar uma nova pastinha, tá vendo? New folder. A gente vai chamar de View Models, ok? E aqui eu vou adicionar um novo arquivo, eu vou chamar de User View, opa, melhor, Create User View Model.cs. Tá. Bom, esse cara aqui vai ser o que a gente vai receber no nosso controller. Então aqui, ó, create user view model, tá? É que a classe aqui não tá pública, tá? Então ele não vai reconhecer mesmo. Na verdade, eu nem criei a classe aqui ainda, mas a gente já cria. Antes do objeto, a gente tem que colocar aqui um from body, tá? Que é para indicar que isso aqui vai vir do corpo da requisição. E a gente deixa aqui como user view model, beleza? Tá? Vamos vir aqui para o nosso user view model, vamos dar um namespace manager.api. Se eu não me engano é view models, isso, view models, public class create user view model, beleza? Agora a classe está pública, se a gente vir aqui, a gente dá um Ctrl ponto, ele vai mandar a gente dar o using aqui em cima, tá? Beleza, deu using. Aqui embaixo deixa eu só dar um return
ok, para ele parar de reclamar para mim. Se eu não me engano, aqui ele vai pedir o Threading Tasks, isso, beleza. Bom, perfeito. Beleza, aqui ele vai receber os dados do usuário, tá? E vai retornar para mim o usuário criado. Então, esses dados aqui estarão aqui, eles serão validados como? Através de data annotations, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa domain, vai vir aqui na nossa entities, vai vir aqui na nossa user. Quais dados o usuário tem? Nome, e-mail, senha e, se a gente for vir aqui do ID, do negocinho aqui da classe de cima, ele tem ID. Para mim adicionar ele, eu só preciso do nome, do e-mail e da senha, ok? Então, essas propriedades aqui vão estar aqui. Por que não ID? O ID será gerado automaticamente pelo nosso banco de dados, então a gente não precisa desse cara, beleza? Show. Lucas, por que ele não tem private set? Por que ele não é uma classe fechada? Essa classe aqui, ela funciona como uma DTO, lembra? A DTO é só para transferência de dados, ela não vai ter lógica de negócio dentro, entendeu? Ela não vai ter comportamentos, ela só vai ter uma validação simples que é para a gente já bater e já validar a classe para ver se ela está certinha, beleza? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente precisa abrir aqui. Ele está dando erro, como eu falei, porque a gente precisa referenciar a core, mas a gente já faz isso, beleza? Bom, aqui embaixo, tá? Se a gente descer aqui para Validators, User Validator, a gente consegue ver quais validações um usuário precisa para ele ser um usuário válido, tá? Eu vou dividir aqui a minha telinha em dois, tá vendo? E eu vou dar uma olhada aqui e passar para cá. Beleza? Aqui é só a validação dos campos mesmo. Então, ó, tá vendo aqui, ó, ele não pode ser vazio. Então, o nome aqui também não pode ser vazio. Lucas, como é que a gente informa isso? Bom, a gente coloca um required, tá? E aí, ele vai mandar você dar um import do system component model.data annotations, tá? Que é uma biblioteca do próprio ASP.NET Core, do próprio .NET, né, na verdade, que ele consegue validar para você entidades, tá? Eu recomendo isso na construção de objetos de transferência, tá? Não sou muito adepto a isso a entidades mesmo de domínio. Eu acho que suja a entidade, deixa feio, e uma das boas práticas de programação é você não sujar entidades com propriedades de framework, tá? Se bem que a gente está violando um pouco isso adicionando F, um anti-framework. Mas isso aqui realmente deixa a entidade bem feia, existem formas melhores de você validar, beleza? Bom, e aqui você consegue, além de validar mesmo se ele é requerido, você consegue colocar uma mensagem, tá? Então você abre parênteses aqui, escreve error message igual e a mensagem. Então eu vou copiar a mesma mensagem aqui, depois, né, se no caso se necessário, se houverem muitas entidades com muitas validações, você pode até criar uma factory de mensagens, tá? E aí, no caso aqui, você chama a factory, né, a fábrica de mensagens para você, e aí você não precisa ficar replicando o código. Mas como aqui a gente só tem uma entidade, não tem o menor problema fazer isso, beleza? Então, ele precisa ser inserido, ele não pode ser vazio, tá? Ele tem um min length, tá? Ele tem um min length de 3 e a mensagem de erro dele é essa daqui, ó. O nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Então, se o cara mandar lá pra gente um nome com menos de 3 caracteres, ele vai reclamar, ele vai falar, que é isso aí? Entendeu? Beleza. Ele também precisa ter um maximum length de 80, então max length, né? 80 e error message, a mesma mensagem aqui. Beleza? Os outros dois, o e-mail e a senha, são bem parecidos. Em contrapartida, o e-mail só tem um detalhe que é o regex, que também tem como aplicar aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, provavelmente eu acelere essa parte do vídeo, tá? Mas, enfim, é isso. Beleza, galera? Voltei. Fiz a validação aqui, eu dei um corte, tá? Achei bem mais fácil, bem mais rápido do que vocês verem eu digitando tudo isso aqui de código. Vamos lá. Recomendo que agora você pause o vídeo, olhe o código, copie o primeiro e faça os outros para você poder aprender como é que funciona o Data Annotation. É bem simples, é bem fácil. Vamos lá. O primeiro eu falei, o required, se ele não for enviado, ele vai mostrar esse error message. Se o tamanho dele não for maior ou igual a 3, ele vai mandar essa mensagem de erro. Se for maior que 80, ele vai mandar essa mensagem de erro. A mesma coisa para e-mail, o tamanho do e-mail e se ele foi enviado ou não. E a mesma coisa para senha. A única diferença do e-mail, lembra que a gente lá no nosso validator, a gente validou o e-mail?
para ver se é um e-mail válido. Aqui também, utilizando regex. Então, a gente pegou a nossa mesma expressão regular, tá vendo? Regular expression, tá? E colocou aqui a nossa, no caso, a mensagem aqui. Aqui a regular expression é meio grande, então acabou deixando a linha bem extensa, tá? Geralmente quando é assim, eu quebro a linha e deixo aqui, ó. Opa, apertei o F12 aqui para ver os metadatas sem querer. Geralmente quando a linha é muito grande, eu deixo aqui, assim, que aí eu consigo ter uma visualização melhor. Mas enfim, tá? Então ele valida o e-mail. Beleza, o nosso objeto de dados está aqui, entendeu? Então agora a gente já tem o essencial para a gente poder criar o nosso usuário, beleza? Agora que a gente já construiu o nosso objeto com as nossas validações, a gente vai testar para ver se está funcionando mesmo as validações, tá? A gente não precisa fazer mais nada, já está tudo ok, tá? Bom, a validação está aqui. Como é que a gente testa isso? Bom, a gente primeiro, comenta esse trecho de código aqui, porque como a gente não fez a referência ainda com a core, nem com nenhuma outra camada, ele vai estar quebrando. Mas relaxa, tá? Bom, a gente abre aqui um terminal, eu vou limpar aqui o terminal, vou dar um .NET Clean para limpar, tá? Opa, desculpa, a gente tem que entrar no projeto da API. Então, .NET Clean. Ele limpou aqui um projeto pra gente e a gente dá um .NET Build para ele construir aí o projeto pra gente, tá? Deu um build, não tem nenhum erro, só tem um aviso porque esse método é assíncrono e a gente não colocou nenhum await, tá? Então ele vai executar de forma síncrona, beleza? E agora a gente pode dar um .NET Run, que é para rodar a nossa API, beleza? Bom, ele rodou, ele avisou para a gente que está rodando no HTTPS na 5001 e no HTTP na porta 5000, tá? Eu vou rodar aqui, provavelmente meu antivírus vai falar alguma coisa, tá? Não falou, beleza. Ele vai provavelmente mostrar uma tela preta ou uma tela branca para vocês, e aí vocês só digitam /swagger, tá? Que aí vai mostrar a interface do Swagger que já veio no ASP.NET Core pra gente, beleza? Bom, se você abrir aqui, já tem a nossa primeira rota, tá vendo? API v1 users create. Aqui embaixo ele pede exatamente os mesmos campos que a gente colocou na nossa entidade aqui, ó, no from body aqui, tá vendo? Ele pede os mesmos campos, beleza. E se a gente, clicando aqui no tryout, ele deixa a gente testar a nossa rota. Então, para estourar todas as sessões de uma vez, eu vou mandar tudo vazio, tá? E vou dar um execute, ó. Bom, se a gente aqui abaixar, você está vendo que o código da resposta da API foi 400, bad request, tá? Então, não foi possível fazer. E o objeto que ele retornou para a gente foi esse, tá? Ele falou que existem alguns erros, então o nome não pode ser vazio, o nome deve ter no mínimo 3 caracteres, o e-mail não pode ser vazio. Enfim, as validações já estão funcionando. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, tá? O cara fez a requisição, ele bateu aqui. Na hora que ele caiu aqui, ó, ele recebeu o parâmetro, ele já executa essa parte aqui. Se tiver alguma coisa errada, o próprio ASP.NET já retorna para o usuário. Então, o cara não chega a entrar nem nesse try aqui. Ele para aqui em cima. Em compensação, se a gente utilizasse só a validação de domínio, o que ia acontecer? O cara ia entrar aqui no try, ia chamar uma classe de serviço, a classe de serviço ia fazer o mapper da DTO para a entidade ia ser construída, ia gerar uma instância da entidade, e aí ela ia ser validada, ia gerar uma exceção, ia retornar para cá e ia retornar para o usuário. Ufa, que trampo, né? É bem mais fácil bater aqui, consome muito menos recurso, e é bem mais performático bater aqui e já retornar para o seu usuário, ó, tem coisa errada, beleza? Então é um recurso de performance bem importante e que poucas pessoas exploram, inclusive, né? Tem muito gargalo, como eu falei, muito, 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 vocês não têm noção do tanto de gargalo que eu pego em API por causa de exceção sendo lançada a rodo mesmo. Bom, dito isso, vamos continuar aqui nossa API, a gente tem que fazer realmente criar lá no nosso banco de dados, tá? E a gente precisa referenciar também os projetos, tem que fazer os outros métodos. Então, vamos lá, porque a aula hoje já está um pouco longa, né? E aí a gente ainda tem algumas coisinhas para fazer, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, vou aqui no meu terminal, onde eu estou rodando aqui, vou dar um Ctrl C. Se você não achar o seu terminal, tem uma lixeirinha aqui do lado direito. Se você clicar em terminal, new terminal, tá vendo? Substituiu. Se você clicar na lixeirinha, vai aparecer outro. Se você clicar na lixeirinha de novo, vai aparecer todos os terminais que você tem aberto. E aí você pode fechar todos, tá? Bom, vou aqui abrir um terminal novo. Tá, o que a gente vai fazer agora? Eu já vou adicionar as referências que a gente vai precisar aqui. Por quê? Porque
vai ficar mais fácil, vai sumir essas exceções aqui, entendeu? E a gente já consegue fazer o nosso primeiro método, que é o de criação de usuário, beleza? Bom, a gente precisa adicionar a referência de todos os projetos, mesmo a API, ela acessando somente a classe de serviço, a gente precisa fazer a referência de todos os projetos para a gente utilizar o IOC. O que que é o IOC? É Inversion of Control, né? Para a gente conseguir inverter o controle. Na hora que a gente inverter o controle, a gente vai estar passando configurando a injeção de dependência. A gente vai ter que configurar a injeção de dependência das interfaces de repositório, das interfaces de serviço, enfim. Então a gente vai precisar fazer essa referência porque a gente vai configurar aqui na startup. Lucas, dava para configurar em outro lugar fora a startup? Sim, dava sim. Porém, como essa API é uma API que ela não tem tantas dependências para a gente configurar, não tem a menor necessidade de a gente criar um projeto só com uma classe para poder fazer a configuração das dependências. O startup.cs tá tranquilo, mas lembre-se, se você tivesse mais serviços, mais repositórios, mais interfaces para você poder configurar suas dependências, aí sim cabia a criação de um novo projeto só para inversão de controle, né, para configurar essa inversão de controle. Beleza, tranquilo. Bom, eu gosto sempre de avisar e explicar tudo bem certinho, porque o mundo do desenvolvimento são cenários e cenários. E acaba que muitas pessoas escutam alguma coisa e levam como lei para a vida. Qualquer projeto está aplicando. Eu já peguei projeto, eu sei que eu estou fugindo de novo do tema da aula, mas é bacana passar essa experiência, ainda mais para a galera que está mais começando aí na área. Eu já peguei projeto, cara, que aqui você configura a dependência aqui, né? A injeção de dependência aqui. Eu já peguei projeto que eu não tô brincando, tinha 300 linhas só nesse método aqui de configuração de dependência. Tipo, era classe de serviço pra caramba, era repositório pra caramba, o projeto era grande. Só que assim, cara, fica feio e além de que fica assim, tudo bem, é um ponto único para você configurar suas dependências, mas não é uma boa prática você deixar tudo aqui, entende? O cara perde às vezes minutos, 10, 15 minutos caçando dependência, configurando, pode dar conflito em configuração. Então assim, se você tiver bastante dependências, cria um projeto só para configurar essas dependências. Beleza? Bom, falei demais já sobre a dependência. Vamos botar a mão na massa, que é o que importa por aqui. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai digitar. A gente vai ter que adicionar o de todos, né? Então, vamos adicionar aqui o primeiro da domain, né, da nossa domain, services infra e core. Então, a gente vai colocar .NET, add, né? Aí a gente coloca uma barra invertida, um ponto aqui, barra invertida, informa para ele que vai ser o nosso CS Project. Ah, desculpa. Aqui a gente tem que dar entrar no projeto da nossa API, tá? Beleza. CD pro projeto API. Estamos dentro do projeto API. Agora sim a gente consegue dar um .NET add ponto barra invertida, entra no nosso arquivo manager API.csproj e aí a gente fala que ele vai dar um reference e informa qual projeto ele vai referenciar. Então, ponto para ele voltar a um diretório, beleza, 2, traço manager, ponto domain, opa, escrevi domain errado, domain barra manager, ponto domain, ponto csproj, beleza? Então, .NET ADD, a gente vai adicionar a referência de domain aqui na nossa API, beleza? Bom, eu vou copiar esse comando porque os outros comandos são idênticos a esse, só vai mudar ali o último caminho. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui. Bom, adicionamos a referência de domain, beleza. Aqui você só muda para services e aqui para service. Aqui você só coloca 3, se eu não me engano, é o 3, beleza. Vou dar um CLS aqui para minha cara não tampar. Se eu não me engano, aqui também é infra. Você muda só para infra, infra. Deixa eu colocar aqui o 3. Opa, desculpa, galera, o 3 não é o infra, o 3 é o services, tá? Então, services, tá? Manager.services. Beleza. E aqui é o 4, é o projeto de infra, beleza? Eu tinha dado uma confundida, o 4 é o projeto de infra, manager.infra. Ele vai adicionar, e por fim, o nosso manager.core, beleza? Aqui, manager.core. E aqui é o 5, né? Beleza. Adicionei a referência de todos os projetos. Como é que eu sei que eu adicionei mesmo a referência de todos os projetos? Bom, já falei, você entra aqui no seu .csproj e ele vai falar aqui, ó, item group,
project reference, e aqui todos os projetos que ele referencia, né? Os nossos outros 4 projetos aqui da mesma solução. Então, perfeito. Se a gente vir aqui no user controller e der um Ctrl ponto agora, ele fala para a gente usar o domain exception, beleza? E dá um using aqui no manager.core.exceptions e beleza. Bom, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei sobre injeção de dependência? A gente já viu isso aqui na nossa classe de serviços, tá? Se a gente vier aqui em Service, a gente recebe via injeção de dependência a nossa User Repository e a nossa classe IMapper, tá vendo? A gente recebe esses carinhas aqui. Então, a injeção de dependência aqui, ela funciona bem, ok? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui no controller, só que em vez da gente receber repository, a gente vai receber um mapper, né? E a classe de serviço, lembra que eu falei? A controller, a API, chama serviço, que tem as regras de negócio, chama o repositório para fazer query no banco. É o mesmo esquema. Então, private, read only, I, user service, beleza? Opa, deixa eu só dar uma olhada aqui. A user service, tem que dar um usezinho aqui, beleza? Deixa eu só, using, beleza, user service, tá vendo agora aqui em cima ficou azulzinho, tava cinza, e private read only IMapper, esse aqui ele vai pedir para mim instalar o automapper, então eu só vim aqui, ó, new terminal, .NET, entra no projeto de API, não se esqueça, .NET add package automapper. E aí ele vai lá no Nugget, vai pegar o automapper para mim e vai adicionar. Isso aqui é normal, pode levar alguns minutos, como eu já falei, mas que foi, beleza? Mapper. E aí ele vai ficar vermelhinho, vai pedir para mim dar um using no automapper. Vou jogar o automapper aqui para cima, e aí você seleciona os dois e dá um gerar construtor, tá? Que aí ele vai gerar um construtor recebendo os dois. Beleza. Com os dois aqui, eu consigo fazer o seguinte: user service ponto create, ó. E aí, né, no caso, deixa eu colocar aqui um var user created, beleza. Bom, aqui eu também preciso fazer o mapper, então eu coloco em user dto, vai ser igual mapper. Aí eu falo que vai ser user dto user view model, né? Lucas, como é que o automapper vai saber que as propriedades de user DTO vão virar as propriedades de user view model vão virar as propriedades de user DTO, né? Quando a gente mapear esse cara ali na injeção de dependência, tá? Então vamos lá, ó. A gente recebe um create user view model, a gente recebe uma view model. A service, ela só trabalha aqui com DTO, tá vendo? User DTO. Então, para a gente passar isso para service, a gente precisa passar uma user DTO. E para isso o automapper auxilia a gente. Então, a gente passa aqui, beleza? Dá um await. E aí, ó, user created, ele vai lá, vai chamar user service, e a user service, o tipo de retorno dela é uma user DTO. Então ele já vai retornar pra gente. Beleza. E aí a gente retorna esse usuário criado, né? Quase isso. Bom, tem um conceito que eu acho incrível, tá? Que eu acho bem bacana, que é o conceito de você, no caso, padronizar as suas respostas de API, entende? Porque assim fica muito mais fácil para o front-end lá que está mexendo e tudo mais, e fica muito mais fácil para você. Então, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito boba, mas vem aqui na sua pastinha de View Models, cria um new file, eu chamo ele sempre de result viewModel.cs, namespace padrão, namespace manager.api.viewModels, public class result viewModel, beleza? E ele tem 3 propriedades. A primeira é uma string e é a message. É a mensagem de retorno da API. A segunda é um ball e ele vai indicar para mim se a requisição foi bem sucedida, mal sucedida, etc. E a terceira é um dynamic e o nome dele é data. Caso tenha algum dado, ele vai retornar esse dado para a gente, tá? Então, esse dynamic aqui. Lucas, o que é o dynamic? Eu nunca vi esse tipo. Esse tipo é bem comum de você ver porque ele não é tão conhecido, mas ele é muito útil. Esse tipo aqui, ele funciona como se fosse o var. Sabe quando você faz var
aqui, deixa eu só fazer um setor aqui só para mostrar para vocês. Opa, sabe quando você vem aqui e faz var x igual a 1 e automaticamente o tipo desse x é int? Então, var x igual a lá, e automaticamente o tipo desse x é string. Então, o Dynamic faz a mesma coisa. O valor que você passa para ele se torna esse valor. Então, ele é um tipo primitivo que a gente chama de JIT, Just in Time. Né? Ele é um tipo de dado que você consegue. Ele é um tipo de dado flexível, você consegue flexibilizar ele. Né? Ele se transforma no dado que você passar aqui. Beleza? Ele é bem desconhecido, mas ele é muito útil. Beleza? Bom, e aqui a gente dá um new no nosso OK, result view model e passa os dados. Então, assim, message usuário criado com sucesso. Um success foi bem sucedido, true, e o data a gente passa o user created. Perfeito. Se ele der alguma exceção, ele vai retornar esse bad request que a gente já vai resolver. Daqui a pouquinho a gente só vai testar esse método aqui. E se der algum erro interno na aplicação, ele também vai dar um erro aqui pra gente. Beleza? Bom, vamos vir aqui dar um new terminal. Deixa eu dar um .NET clean aqui. Opa, desculpa, tem que entrar no arquivo de API, .NET clean. Ele vai limpar tudo para mim. Deixa eu só confirmar se eu não tenho nenhum terminal rodando. Não tem, beleza. E .NET build, tá? Ele vai dar o build da aplicação. Vai construir para a gente aqui as DLLs. Construiu. Ele só está falando que a variável x não é usada, é uma warning, tá? Essa variável aqui, ó. Não, warning não significa que tem algo errado, significa que tem algo que possa ser melhorado, ok? Então a galera às vezes vê o warning e fica, meu Deus, o código não vai funcionar. Bom, e aqui você dá um .NET Run para ele rodar aqui a aplicação para gente. Beleza? Aqui ele rodou na minha porta 5001, tá? Inclusive aqui, deixa eu só dar um F5. Beleza? Deixa eu dar um close tabs aqui. Bom, aqui a gente vai testar para ver se está realmente criando usuário, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar Não, melhor. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu SQL Server aqui, tá? Deixa eu abrir o meu Magramate Studio. Aqui eu vou colocar meu nome, Lucas. O e-mail eu vou colocar lucas@eu.com. E a password eu vou colocar 123 banana 123. Vou dar um execute e aqui ele vai dar errado. Por quê? Porque a gente não configurou as nossas injeções de dependência. Dá uma olhada aqui para mim, por favor. Ó, Unable to resolve service type automapper.imapper. A gente não configurou isso. O automapper ele não sabe o que fazer. Da mesma forma que a gente não configurou o nosso carinha aqui, a gente não configurou a dependência do user service, tá? Então primeiro a gente precisa configurar as nossas injeções de dependência para fazer isso aqui funcionar, tá? Mas antes disso, vamos fazer uma coisa bem bacana aqui. Vamos padronizar nossas mensagens de bad request, que é quando dá algum erro em regra de negócio, e as nossas mensagens de erro interno. Para isso é bem simples, eu gosto de criar uma pasta chamada utilities, tá? E aqui, você vem aqui, ó, na API, new folder, eu chamo de utilities. São coisas úteis que servem para API. Eu crio uma classe aqui, né, um new file, eu chamo de response.cs, tá? E aqui, namespace, padrão, manager.api.utilities, tá? Utilities. Beleza, public, static, é uma classe estática, tá? Porque aqui a gente só vai retornar dado. Class response. Lucas, o que é uma classe estática? É uma classe que ela não necessita de instância, você não cria um objeto. Ela tem dados mocados, né? A função dela já é mocada, então você consegue utilizar ela sem instância, beleza? Bom, aqui eu vou colocar esse trecho de código para vocês e eu já explico, tá? Só para mim economizar tempo. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Recomendo agora você parar o vídeo e escrever, mas basicamente é uma função estática que vai me retornar uma view model de resultado. E vamos ler o nome daqui, a função application error message. Toda vez que a aplicação tiver um erro, ele vai me retornar esse objeto. Se a gente tivesse 20 métodos no nosso controller, toda vez que a aplicação retornasse um erro interno, a gente ia ter que retornar isso aqui. Então a gente não precisa replicar isso 20 vezes, entende? A gente pode replicar isso, criar uma classe
de utility para a gente, para ajudar a gente, entende? Então aqui, ó, nosso application error message. Quando der um erro de domínio, que der algum erro em regra de negócio, aqui o erro de domínio, ele pode retornar a mensagem para a gente não precisa ficar replicando isso 10, 20 vezes, entendeu? Aqui, quando ele, no caso, esse domain error message é quando ele tem uma mensagem e quando ele tem uma lista de erros. Então, tipo, além dele ter uma mensagem de erro no negócio, ele tem uma lista de erros que ocorreram. Então, a gente tem também a domain error message e a gente tem uma unauthorized error message. Essa aqui é para quando o login e a senha está incorreto, tá? Porque a gente pode ter diferentes formas de login. Na nossa API a gente vai ter uma só, mas imagine que você está trabalhando com uma aplicação que tem diferentes tipos de autenticação, entende? Então, isso aqui acaba nos ajudando, tá? Recomendo você parar aqui o vídeo, dar uma olhada nesse código, tentar entender e replica aí no seu projeto, beleza? Bom, aqui agora a nossa vida ficou fácil, né? A gente já tem aqui as nossas mensagens de erros, então é só a gente vir aqui, ó, colocar response, se eu não me engano é responses, ele vai pedir para dar um using, ponto, também error message. A gente passa o x.message e o x.errors. Galera, um detalhe que eu esqueci de mencionar, aqui não é um list, é um iRead-Only Collection, tá? Porque a gente vai receber aqui do nosso X, tá? Se a gente entrar aqui, a gente vai receber um iRead-Only Collection, tá? Então é um iRead-Only Collection aqui no nosso Responses, tá? E aí no nosso Responses tá list, troca para iRead-Only Collection, beleza? Eu tinha deixado escapar isso aí. Beleza? E aqui no de baixo, a gente vai ainda passar o nosso erro 500 e responses.application error message. Beleza? A nossa rota aqui, se der algum erro agora, ele vai retornar pra gente uma mensagem de erro, bonitinha e tudo mais. Beleza? Bom, eu vou fechar aqui, tá? Vou dar um terminal, new terminal, vou dar um .NET clean, padrão, opa, tem que entrar no projeto de API, eu sempre esqueço, tá? .NET clean, .NET build, para ele vai buildar nossa aplicação, ó, zero erros e zero avisos, e .NET run, para ele rodar nossa aplicação aqui, tá? Eu vou só esperar ele rodar aqui no terminal e eu só dou um F5 aqui no meu navegador. A gente deu build, deu clean, fez tudo certinho, só que se a gente executar aqui, ele ainda vai dar erro. Por quê? Esse erro aqui não é um erro interno da aplicação. Esse erro aqui é do framework.NET, porque a gente não configurou a injeção de dependência. Então, se você subir a sua aplicação sem configurar a injeção de dependência, ele vai lançar esse errão aqui na tua cara, vai falar, ó, cara, tá errado, arruma, pelo amor de Deus, tá? E a gente vai fazer isso aqui agora, é a coisa mais besta do mundo, tá? Vem aqui na sua startup, no método configure services, você vem aqui e, bom, quais serviços a gente tem que configurar? O primeiro, services.add. Eu gosto de adicionar sempre scoped. Por que o scoped? Porque o scoped, ele adiciona uma instância única por requisição. Então, não é uma instância única durante todo o ciclo da aplicação, é uma instância única por requisição. Quais os outros tipos de dependências? Você pode adicionar um services.add transit, tá? Esse transiente, ele adiciona uma instância nova em cada ponto do código que é necessário. Então, tipo assim, fez uma requisição, se precisar dessa mesma dependência em três construtores diferentes, ele vai criar três instâncias. No caso, esse cara aqui vai criar uma instância por requisição. E o último tem aqui é o services. Ponto, se eu não me engano, é o add singleton. Tá? O singleton é uma só durante todo o ciclo da aplicação. Se a aplicação ficar rodando 25 dias, só vai ter uma instância na memória dessa dependência aqui, beleza? Vamos adicionar o scoped, porque o scoped é o que eu acho mais viável, tá? E o primeiro que a gente vai adicionar aqui é o iUserService. E quem que herda, ou quem que implementa o contrato iUserService? User Service. Beleza? Ele vai pedir aqui e aqui a interface. E um ponto e vírgula aqui, beleza? Então, onde no construtor eu estiver pedindo a user service, ele vai me devolver uma instância de user service. Aqui, ó, não estou pedindo no construtor um user service, ele vai me devolver um user service. Injeção de dependência funciona desse jeito. Ah, Lucas, mas quem que vai resolver as dependências aqui do construtor do user service? Esse mesmo cara aqui que a gente vai construir agora. Services.add scoped. A user, ele recebe um user repositório lá no service, né? Então, a user repository, quem implementa o contrato, user repository.
Opa, coloquei Ctrl ponto, se você coloca isso no VS Code, ele abre as configs. Pronto, ele resolveu, tá? Se eu não me engano, ainda tem mais duas dependências para serem resolvidas, tá? Que, no caso, é a dependência do Automapper e a dependência do banco de dados, tá? Do nosso EF. Bom, a do Automapper é bem tranquila. Do Automapper, se eu não me engano, eu tenho até aqui, tá? Eu vou só copiar o código, que é bem facinho, tá? Ó, vamos lá. Eu tenho uma Automapper config, tá? Deixa eu só dar um use em Automapper aqui, vamos lá. Ó, essa aqui é a configuração do Automapper, Automapper config, beleza? E ele cria um mapa entre user e user.dto. E esse reverse map é para fazer o caminho inverso, de user.dto para user. Então, se eu precisar mapear de user para user.dto, tá aqui. E se eu precisar fazer o caminho inverso, user.dto para user, tá aqui. Você também tem que criar uma CFG, tá? Uma create map entre create user view model para user DTO, tá? Ele vai pedir para você dar os usings aqui, tá? E aí tem que fazer o caminho inverso, não, reverse map. Beleza. Bom, e aí ele vai pedir para você dar os using da vida aqui das bibliotecas. E aqui você vai ter a injeção de dependência do automapper, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um hashtag region, que é para... O hashtag region é um recurso que te ajuda a você organizar mais seu código mesmo, tá vendo? Tipo, eu criei a region, beleza, criei uma região. Se eu quiser, eu venho aqui e fecho. Né? Eu posso dar até um nome para a região, vou colocar aqui Automapper config. Automapper, vai, fica mais bonitinho. Beleza, a região do Automapper tá aqui. Se eu quiser colocar, vir aqui e colocar hashtag region DI, que é as injeções de dependência, né? Eu venho aqui e coloco int region. Beleza, acabou. Não problema, eu fecho. Entendeu? Então, o region ele ajuda você a organizar o seu código, tá? Temos mais duas injeções de dependência aqui que a gente vai precisar configurar, tá? Que é o seguinte, a primeira é esse cara aqui, que é do configuration, tá? E a segunda é do nosso dbcontext, tá? Bom, o do dbcontext é o cara que vai inserir pra gente aqui o contexto do Entity Framework já com a connection string, tá? Então a gente tem que vir aqui na nossa infra, eu acho que o nome tá igualzinho, beleza? O nome tá igual, ó, user manager context, desculpa, e o SQL Server vai pedir para usar o Entity Framework Core, beleza? E aqui, tá vendo que a gente está indo no Configuration, Connection Strings, User Manager. Quem que é esse cara Configuration? Esse Configuration é o nosso App Settings.json. Aqui fica todas as configurações no caso, as configurações da aplicação e, enfim, tudo mais. Bom, aqui eu vou colocar para vocês um trecho de código que é onde fica a string de conexão, ó, tá vendo? Connection Strings é o que ele está entrando aqui, ó, Connection Strings. Depois, dois pontos, User Manager. Então, aqui no nosso settings.json, ele está vindo aqui no Connection Strings e no User Manager e pegando esse valor. Esse valor aqui tá errado. Por que que tá errado? Porque esse aqui, no caso, é de outra API que eu fiz, tá? Então, a string de conexão que eu preciso é esse carinha aqui, beleza? Lucas, e tendo a injeção de dependência, né? Eu estou inserindo aqui, ó. É como se eu inserisse esse trecho de código dentro dessa própria classe, tá? Lucas, e esse trecho de código aqui, ele vai ficar aqui? Olha, eu recomendo você comentar, tá? Porque você pode vir a precisar dele de novo. Só que não é muito seguro você deixar sua string de conexão no meio de código, né? Hard-coded. Então, assim, tem esse trecho de código guardado em algum lugar, mas não deixa hard-coded no meio do código. Isso aqui é uma falha de segurança enorme, tá? Eu vou até tirar ele daqui, beleza? Bom, vou vir aqui no meu app settings.json e aí eu só substituo a string aqui pela string de conexão nova. Se eu não me engano, eu só tenho que colocar o barra barra aqui. São duas barras. Isso. Beleza, perfeito. Aqui agora eu já tenho a configuração de injeção de dependência da minha string de conexão com o SQL Server para o Entity Framework Core, tá vendo? Então, onde eu tiver recebendo o Manager Context, onde que eu estou recebendo isso? Lá no meu repositório. Aqui, ó. Manager Context, estou recebendo esse cara. Onde eu estiver recebendo esse cara, eu vou receber esse cara e vou receber uma instância desse cara e esse cara vai vir com já a configuração para utilizar o SQL Server utilizando essa string de conexão. E o lifetime dele vai ser transient, né? Cada vez que precisar, eu vou colocar uma
no caso um contexto novo, para você não, tipo, ficar abrindo e fechando conexão toda, no caso, abrindo e deixando conexão aberta toda hora. Beleza? Bom, configuração de injeção de dependência do nosso carinha aqui está configurado, e eu acho que com isso a gente já consegue rodar ali o nosso create user, né? Vamos testar? Vamos lá então. Deixa eu só dar ver se está rodando em algum lugar. É, aqui ele deu erro, beleza. Bom, .NET clean. Opa, eu sempre esqueço de entrar na API, é incrível. .NET clean. Beleza, .NET build. Ele vai buildar pra gente e .NET run, para ele rodar pra gente a API. Quando ele rodar aqui, eu vou dar um F5 no meu navegador e a gente vai tentar criar o nosso usuário. Beleza, tá rodando. Vamos rodar aqui. Bom, se a gente dar um try out agora, ó, tá vendo? A gente mandou o dado inválido, então não tá dando mais aquele erro de injeção de dependência, tal, tal, tal. Beleza, então isso significa que as nossas dependências foram resolvidas. Agora a gente só precisa resolver aqui a nossa entidade que está inválida. Então vamos lá. Name, Lucas. E-mail, lucas@eu.com. E senha, 123 banana 123. Beleza, vamos executar aqui. Demorou, ó. Usuário criado com sucesso, ó, o código de resposta foi 200. Usuário criado com sucesso, sucesso true, e ele retornou aqui para mim, né, lucas@eu.com e taranana. Se eu não me engano, eu coloquei uma validação de e-mail. Então, se eu tentar enviar esse mesmo objeto de novo para ser criado, ele vai me dar já existe um usuário cadastrado com e-mail informado. Vamos entrar aqui no nosso banco de dados e vamos ver se ele realmente está criando as coisas certinhas, tá? Vamos lá, aqui no User Manager API, tá? Deixa eu vir aqui na table e eu vou dar um select top new rows aqui, só para ver se ele realmente está criando. Ó, tá vendo? Ele criou aqui pra gente. Então, todo o nosso processo de entrar o dado na API, passar pelas camadas de serviço e chegar aqui, estão funcionando tranquilamente. Beleza? Então, tranquilo. O nosso método de criar usuário já está ok. Já está ok. Lucas, quais métodos a gente tem que colocar agora? Bom, update, o de remove e os métodos de search. Qual que é a dificuldade? A gente vai demorar tanto que nem os métodos de usuário? Não. Esses métodos eu vou colocar o código aqui para vocês e eu vou explicar eles passo a passo, porque é a mesma coisa, eu não vou ficar me repetindo muito, entendeu? Só muda aí poucas coisas que eu vou acabar explicando para vocês. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui só o código para vocês. É bem simples, é bem tranquilo, tá? É baba. Beleza? Show. Eu vou colocar aqui o código para vocês e eu vou explicar método a método, tá? Vou explicar método a método. Bom, eu só vou tirar esse authorize aqui por enquanto, porque isso aqui tem a ver com o JSON Web Tokens, tá? Esse cara aqui tem a ver com JSON Web Tokens e a gente não está utilizando ainda, a gente vai implementar lá mais para o final da aula, beleza? Porque aí eu tenho que explicar para vocês o que é autorização e o que é autenticação, tá? Vamos lá, deixa eu só comentar aqui rapidinho. E, então, fechou. Bom, aqui eu tenho o método de atualização de usuário. Aqui deixa eu só colocar também o authorize, que aqui vai precisar, tá? Bom, aqui o método de autenticação de usuário. A única coisa que a gente vai mudar aqui é que a gente vai adicionar aqui, ó, um new file, update user view model.cs. O update user view model.cs vai ter a mesma coisa, tá? Update user view model.cs. Na verdade eu vou até copiar, porque é bem parecido, só vai mudar o nome e dar um rename. E a diferença aqui desse carinha é que ele vai ter um ID, tá? ID. Ele vai ser um ID requerido, então o cara vai precisar inserir o ID para mim. Então, required, o ID não pode ser vazio. E ele tem um min length, né? Que ele não pode ser menor que 0. Na verdade, ele não pode ser menor que 1. Tá? O e-mail não, né? O ID não pode ser menor que 1. Beleza. Perfeito. Por que eu preciso do ID para atualizar? Porque eu preciso informar qual usuário eu preciso atualizar, né? Então eu preciso do ID. Bom, voltando aqui para o nosso controller, aqui a gente só substitui para update user view model. Update. Se eu não me engano aqui tá user view model. Eu vou colocar user view model também. User view model, beleza. E aqui a gente precisa fazer o mesmo esquema daqui, né? Que é fazer o nosso querido mapping.
beleza? E, bom, voilá, tá funcionando, tá? Bom, vamos entender o método de update? O método de update vai funcionar da mesma forma. Você vai mapear o usuário que o cara quer atualizar, vai atualizar ele através da classe de serviço, vai retornar o ok. Caso dê algum erro, retorna o erro. Beleza? O método dele é o put, tá? Que é o método indicado para você fazer a atualização. O método indicado não, né? É o verbo da arquitetura REST para você fazer uma atualização de dado em uma API, tá? E a rota dele é API v1 users update. Tranquilo? Beleza. O segundo que a gente tem aqui embaixo é o de remover um usuário. Bom, o verbo dele pela arquitetura REST é o delete e a gente utiliza a rota ap1 v1 users remove id. E aqui você percebe que tem uma abre-chave, fecha-chave, porque a gente recebe esse parâmetro via URL. Né? A gente não recebe esse parâmetro via objeto JSON. Por quê? Porque não tem necessidade, é um parâmetro só. Então não tem necessidade e ainda é um inteiro, é um long, na verdade, não é um número. Então assim, não tem a menor necessidade da gente criar um objeto. Bom, logo abaixo a gente tem o nosso método get, tá? O de get o usuário pelo ID. Ele também recebe um parâmetro via URL, só que com um detalhe. Tá, o delete, ele tem body, ele poderia ter um from body aqui. Um get, não. Tá, o get, ele é só parâmetro de pesquisa, para você pegar dados, né? Get é pegar dados. Então, aqui no get, é obrigatório você passar por URL, tá? Então, aqui o método de get, ele vai lá, vai pesquisar, vai verificar se esse usuário não for nulo, tá? Se ele for nulo, ele vai retornar um ok, só que vai falar que não achou nenhum usuário. Se não, ele retorna o usuário, tá? A mesma coisa aqui para o getAll, ele vai buscar todos os usuários, só que não vai ter uma verificação. No caso, se não tiver nenhum usuário no banco, ele vai retornar uma lista vazia, tá? Aqui pelo getByEmail, a mesma coisa, vai verificar se o usuário existe ou não, vai buscar e vai verificar se ele existe ou não. Pelo searchByName, vai pesquisar por nome, a mesma coisa, vai verificar se tem algum usuário ou se não tem. E pelo searchByEmail, a mesma coisa, verificar se tem um usuário ou se não tem. Recomendo você pausar o vídeo agora, ir lá no repositório, dar uma olhada no código, porque esse código é bem simples, tá? É um código que ele acaba se tornando até repetitivo, porque ele é só a porta de entrada, o negócio está para dentro do serviço, entendeu? Então assim, vou rodar agora, vou testar aqui as requisições, tá? Então, .NET Clean, opa, não, já desisti, né? Eu já desisti já. .NET Clean, beleza, ele limpou, .NET, tá, tem um carinha que tá rodando ele aqui, ó, então tem que parar ele, .NET Clean, .NET Build, e por fim, .NET Run. Beleza, vou rodar aqui a API. Bom, a API está rodando, eu vou dar um F5 aqui na página do Swagger e voilá, apareceu 200 rotas pra gente. Beleza, vamos lá, vou executar aqui, primeiro que eu quero executar o getAll, para ver se ele está retornando pra gente os dados certinhos do banco, ó, tá vendo? Ele retornou o nosso único usuário que a gente tem no banco, aqui ó, o único usuário, ele retornou aqui pra gente. Tranquilo, perfeito. Tá. Vou retornar aqui o do get usuário por ID. Vou colocar um ID que não existe no banco, que é o 2. Ele vai me retornar nada. Agora, se eu colocar um, ele me retorna o meu usuário. Perfeito, tá? Perfeito, beleza. O get by e-mail. Vou digitar exatamente o meu e-mail, tá? lucas@eu.com. Se eu não me engano, foi esse aqui que eu cadastrei, né? Isso, ó, tá vendo? Ele pegou. Agora, se eu digitasse lucas1@eu.com, ele não me retorna nada, porque isso aqui é um método de get. Ele vai pegar exatamente o cara que tem este e-mail. Agora, se eu digitar um search, se eu digitar look, ele vai lá e vai pesquisar e vai achar look. Porque esse aqui ele é um método de pesquisa, não é um método de get. Entende? E por fim, aqui também, se eu não me engano, tem um de search by name. Mesma coisa, se eu digitar L, ele vai achar pra mim o Lucas. Se eu digitar, sei lá, X, não tem ninguém com o nome X, ele não vai retornar ninguém. Mesma coisa por e-mail, beleza. O método de update. O que a gente precisa fazer? A gente precisa passar o nosso ID. Beleza, o nome, se eu quiser trocar para Gabriel, trocar o e-mail para lucas@gabriel.com e assim eu quiser trocar para... Não, eu vou deixar a senha a mesma coisa. Ó. Gente, um detalhe muito importante que eu esqueci de avisar para vocês, tá? Na verdade são dois. Primeiro, lembra que eu criei aqui o meu Update User View Model? Então, eu tenho que vir aqui na Startup e configurar a injeção, o mapping dele com o Automap, senão vai estourar aquela exceção que a gente viu. 2. Aqui a gente estava utilizando o min length. O problema do min length, ele é para string,
tá? Eu acabei não notando isso, tá? E tem outra forma de você validar isso aqui, tá? Um ID. No caso é você colocando aqui o range, ele vai de 1 até o máximo valor que int suportar. Se ele não tiver entre isso aqui, então se ele for 0 ou se ele for, no caso, sei lá, o maior valor de int mais 1, ele vai chiar aqui. Outra coisa, se eu não me engano, aqui ó, a senha, tá? A senha aqui eu tinha deixado 6 aqui, mas aqui precisava ter 10 e ele estava reclamando, tá? Bom, foram só considerações aí que eu acabei não corrigindo, tá? E acabou me estourando um problema aqui. Eu até achei estranho, porque normalmente isso não acontece, tá? Bom, mas voltando aqui, eu já arrumei e lembra, bom, mesmo processo, cara, .NET, .NET Clean. Nunca vou conseguir entrar na API antes, né? .NET Clean agora. Beleza. .NET Build. .NET Run. Beleza? Bom, 3 comandinhos. Vou rodar aqui a minha API. Vou só copiar aqui, tá? Vou dar um F5. E aí eu vou atualizar o meu querido usuário aqui. Beleza? Bom, beleza. Usuário atualizado com sucesso. Lembrando, eu atualizei o nome. Atualizei aqui o Lucas aqui. E a senha continua a mesma. Tá vendo aqui? Aqui é o dado antigo. Vou utilizar essa mesma query aqui na SQL para ver, tá? E, bom, ele trocou o nome, trocou o e-mail e a senha permaneceu a mesma. Então, nosso método de update está funcionando, ok? E, por fim, né? Bom, o método de remover. Se a gente colocar, tipo... Opa, vou colocar aqui o 1, tá? Bom, usuário removido com sucesso, beleza. E se a gente vier aqui agora e tentar pegar o usuário com IDEL, não vai me retornar nada. Aqui no banco de dados também não vai me retornar nada, beleza? Então, perfeito, os nossos 4 métodos estão, os nossos 4 métodos não, né? O nosso CRUDzinho básico está funcionando. Agora a gente vai turbinar esse cara, vamos adicionar um JWT e também vamos subir por o Heroku. Mas a aula já está muito grande, então eu vou deixar para fazer isso na próxima aula. Então vai ter uma aula 5 parte 2, tá? Já está aproximado aí em 1 hora. Então, vamos fazer isso na parte 2 da próxima aula, tá bom? Muito obrigado pela atenção, desculpa os problemas, problemas são normais e eu poderia fazer um vídeo totalmente perfeito comigo acertando todos os códigos e tudo mais, mas eu sou humano e eu gosto de mostrar como eu erro, para mostrar como eu chego à solução. E isso desperta tanto na pessoa que está vendo eu fazendo isso, no caso desperta aí meio que dá um estralo na cabeça da pessoa e ela fala, putz, verdade. Então, enfim, novamente, perdão pelos erros e até a próxima aula. Um abraço. Até mais. Valeu!